Olá, usando como base a Lei 9.504, que estabelece normas para as eleições, a TV Petrópolis promove uma série de entrevistas. Todas as entrevistas foram gravadas nos dias 30 e 31 de julho. Os entrevistados terão 15 minutos para responder 10 perguntas elaboradas pela nossa equipe. Hoje eu converso com Alexandre Curgel, Cidadania. Mestre em administração pela FGV e doutorando em políticas públicas pela UFRJ, Gurgel é professor, consultor em gestão e autor de livros. Ocupou cargos de liderança no setor público e privado. Sua participação política é por amor e gratidão à cidade e sua população. Olá, boa noite. Vamos começar? Boa noite, Luciane. Boa noite a todo o público da TV Petrópolis, do Jornal Panorama. Uma honra estar com vocês. Ok. Cronômetro na tela. A primeira pergunta: o que pensa para a retomada econômica da cidade no pós-pandemia? A locomotiva econômica de Petrópolis, sem dúvida, é o turismo. E o turismo de proximidade, ou seja, a visitação das cidades mais próximas, ele vai ser o principal vetor na retomada pós-pandemia, e ele puxa mais de 50 setores. Nós temos os setores óbvios, que são a gastronomia, o hotel, as agências de viagem, mas o turismo, ele também traz junto a construção civil, a tecnologia, o setor de confecções, o setor de publicidade. Então, através do turismo e dos seus mais de 50 setores que o apoiam, e com a possibilidade de Petrópolis ser um destino tanto para as pessoas do estado do Rio de Janeiro como dos estados vizinhos, nós acreditamos que esse é um primeiro bom passo. O segundo bom passo é um programa de Petrópolis, compra de Petrópolis, ou seja, onde nós possamos incrementar a lista de fornecedores locais dentro das necessidades da prefeitura. Não é possível, por exemplo, que nós não compremos os uniformes, os enxovais dos hospitais de confecções locais. Não é possível que nós não aproveitemos com bastante intensidade a produção da agricultura orgânica e familiar que acontece em Petrópolis desde o Caxambu até o Brejal, dentro das nossas merendas, na alimentação das nossas equipes, nos hospitais e por aí vai. Então, com esses dois carros-chefes, turismo enquanto o principal vetor, locomotiva econômica, e um programa que privilegie o desenvolvimento de fornecedores locais, nós entendemos que estamos muito otimistas que a economia de Petrópolis pode ser reativada na maior brevidade possível, gerando emprego e renda e resgatando a dignidade das famílias petropolitanas. Houve um aumento significativo nacionalmente nos casos de violência doméstica e feminicídio. O que pretende manter e ampliar no cuidado das mulheres? Bom, as mulheres são... Nossa, eu brinco, né, quando eu digo que metade do planeta é ocupado por mulheres e a outra metade é filho dessas mulheres maravilhosas, né? Nós, homens, tivemos vocês como o nosso primeiro berço. No nosso entendimento, a Guarda Civil Municipal, ela pode ser, sim, um apoio às polícias, né, acompanhando de perto nos bairros, com uma polícia municipal especializada, pequenas ocorrências, orientando a população. Também entendemos que, através das lideranças comunitárias dos bairros, das associações de moradores, com programas de esclarecimento e de apoio, né, às famílias e às mulheres, nós possamos estar mais próximos, evitando essas ocorrências tão lamentáveis para a sociedade. A pauta LGBTQIA+, cresce a cada dia. Petrópolis tem um histórico de estupros, agressões e assassinatos nessa comunidade. Como você vai mudar esse panorama? Essa é uma questão cultural, Luciane. Na verdade, a pauta que devia permear a sociedade do mundo, não só em Petrópolis, é a pauta do amor e do respeito ao próximo. Não importa, né, quais são os desejos, quais são as orientações de cada indivíduo. A premissa maior é o respeito ao próximo. E qualquer ação que seja uma ação
não legal, ela precisa ser combatida. Ela precisa ser combatida com políticas públicas claras, certo? E respeitando a diversidade. Mas não só da pauta LGBT, mas como de qualquer minoria. No meu entendimento, Petrópolis precisa estar aberto a discutir com a sua sociedade as políticas e as práticas, e sempre tendo como base o amor e o respeito ao próximo. No que diz respeito à cultura, o ano de 2020 foi péssimo para artistas e toda a cadeia de produção. Uma lei de incentivo e fomento à cultura local faz parte da sua plataforma? De que maneira? Sim, mais do que a legislação, é preciso entender que hoje, além de não termos uma política clara para o setor de cultura no município, e aí cabe uma observação, eu sou pai de ator, né? Meu filho é ator e tem DRT, trabalha profissionalmente no setor. A gente entende, e eu fiz parte durante muitos anos do Sistema S, cuidando do Serviço Social da Indústria, junto também com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, onde o SESI é uma referência nos seus teatros, nos seus programas de promoção à cultura, da arte, da música e todas as expressões e formas, né, das tradições da população e da nossa sociedade. Petrópolis merece ter muitos editais de tamanhos menores, para que a gente possa apoiar os produtores locais. Quando nós fazemos editais muito grandes, a gente acaba fazendo menos concorrências e dando oportunidades para as empresas que nem sempre são da nossa cidade. Então, eu acredito numa agenda permanente de promoção cultural, com pequenos eventos nos 5 distritos, onde a gente possa, com produção local e artistas locais, incentivar essa economia, que é a economia criativa, e que é de suma importância. O resgate da cultura na cidade é uma das nossas prioridades. Agora vamos falar sobre a educação pública que sofreu em 2020 com as questões das aulas à distância. Quais os seus planos de recuperação educacional para a educação infantil, ensino fundamental e médio? Bom, primeiro nós temos apenas uma escola de ensino médio, que é o Liceu, com aproximadamente 500 alunos, mas já no ensino médio, a nossa discussão já tem que ser a orientação profissional. Então, parcerias e convênios para a capacitação dos nossos alunos no ensino médio para a profissão é o carro-chefe das políticas públicas que precisamos adotar. Quando vamos falar das nossas crianças, nós defendemos a tese da educação de tempo integral, que é um pouco mais ampla do que escola de tempo integral. A escola de tempo integral, você coloca as nossas crianças e os nossos jovens dentro de um espaço físico por 2 turnos. Isso, inclusive, cria um dificultador. Se eu tenho uma escola que atende 300 alunos de manhã e 300 alunos de tarde, com a sua capacidade máxima, ela não conseguirá atender esses 600 alunos em 2 turnos. Então, temos que ter mais unidade. Então, no nosso entendimento, o que precisamos são de parcerias. Nós temos mais de 10 clubes na cidade, nós temos o Teatro Dom Pedro, nós temos as associações de bairro com as suas quadras, nós temos associações que têm espaços e salas que podem ser utilizadas para diversas atividades. Então, o nosso grande entendimento de educação de tempo integral passa para, no contraturno da educação, a gente oferecer para os alunos atividades complementares de esporte, lazer, cultura e reforço escolar. Mais do que isso, passou da hora de uma grande revisão na carreira pública do professor e das equipes de educação. Nós vamos precisar de concurso público e nós vamos precisar estar muito perto de uma política de recursos humanos que não falta só na educação, mas falta para todos os mais de 9.500 servidores municipais. O ano foi totalmente voltado na área de saúde para a Covid. E a atenção básica? Petrópolis precisa de atendimento preventivo. Como se dará? Sim, essa pergunta é espetacular, porque toda a estratégia de saúde é levar o médico para perto das famílias.
nós temos toda a distribuição do atendimento da saúde básica, da prevenção, dos programas de diabetes, hipertensão, as doenças crônicas não transmissíveis em geral, campanhas de vacinação, etc., distribuídas nessas diversas unidades que, infelizmente, trabalham com horário reduzido. Então, a grande estratégia é aumentar o horário de atendimento, levando a presença do médico até as 22 horas, para que a população tenha um atendimento efetivo e, dessa forma, a gente possa desobstruir, ou seja, terminar com as filas no engarrafamento nas UPAs e na alta complexidade dentro do nosso sistema de saúde, passando pelo Nelson Saer, o Cid Carneiro e os convênios do SUS. Quais os planos para o transporte público? O transporte público de Petrópolis, ele tem que enfrentar uma dura realidade. Ele já vinha muito mal antes do coronavírus. Nós temos uma cidade com 5 concessões, ou seja, nós temos 5 empresas de ônibus operando um sistema de transporte, cada uma com o seu contrato, cada uma com os seus problemas. Essa complexidade se deu pela má administração dos últimos tempos que a cidade implementou. Nós vamos ter que ter um novo marco regulatório, não faltam justificativas jurídicas e técnicas para isso, principalmente com a nova realidade, com o novo normal provocado pelo coronavírus, pelo pós-pandemia, onde teremos que ter menos passageiros por unidade. Então, tudo isso passa por uma grande revisão dos contratos e, claro, um entendimento da sociedade com uma abertura e transparência total e apoio de Ministério Público e órgãos de controle. Pesquisas afirmam que o turismo está mudando, ele vai se tornar rodoviário, ou seja, as pessoas vão viajar mais de carro para cidades mais próximas. Quais suas estratégias para o reaquecimento do turismo? Bom, como eu tinha respondido, Luciane, no primeiro bloco, na questão do trabalho e renda, da retomada da economia, o turismo é a locomotiva de 50 e tantos setores da economia. Primeiro, nós precisamos de um calendário que seja divulgado já no primeiro dia dessa nova gestão que se inicia em 2021. Ou seja, o que é importante? Todo o setor de turismo tem que saber quando começa e termina cada grande evento da cidade, desde do Festival de Verão em janeiro até a gente chegar no Natal em dezembro, passando pelo Carnaval, aniversário da cidade, Bauerfest, a Rota Cervejeira e por aí afora. Quando você tem calendários fixos e eles são respeitados, a programação a gente faz perto do evento, mas o calendário é fixo e respeitado. Você permite que os operadores de turismo vendam antecipadamente os pacotes, e isso dá, com certeza, maior planejamento, maior condição de planejamento, consequentemente aumentando o resultado do setor. Previsibilidade. O gestor precisa dar previsibilidade e o setor empresarial consegue trabalhar muito bem. O ano de 2020 foi um recorde de demissões. Como ampliar as contratações? Sim, esse é um problema sério. Nós tivemos mais de 5 mil postos de trabalho que foram perdidos aqui na nossa cidade nos últimos 90 dias. O aumento das contratações está ancorado em todas as estratégias da área da economia, né, do desenvolvimento econômico. Nós já falamos do turismo, já falamos dos programas de compras locais, e é importante também criar parcerias, criar incentivos, criar benefícios, criar espaços para a atração de novos investimentos. A cidade tem uma dificuldade enorme de dar ambiente de negócios para o investidor. E o investidor não é só aquele que está vindo de fora para fazer alguma atividade econômica na cidade. É também o empresário petropolitano que quer ampliar os seus negócios. Então, a política econômica passa por uma gestão do ambiente de negócios atrelado ao programa de compras local, atrelado ao fortalecimento do setor turismo, como temos dito.
Por último, vamos falar sobre habitação. Quais as soluções para os petropolitanos que aguardam por uma moradia? Primeiro, a gente precisa entender que tem dois grandes programas que precisam ser tratados na cidade. Um é o programa de proteção ambiental, né, das questões das enchentes, da ocupação desordenada das nossas encostas, e o segundo é o que você colocou, o programa de habitação. Ele passa, sim, por um recadastramento sério das populações em risco e uma política permanente de novas unidades para o acolhimento dessas pessoas, com planejamento urbano, porque senão a gente resolve um problema e cria outro, como vai acontecer ali no Rivete, infelizmente. Ok, tem 9 segundos para as suas considerações finais. 6. Um grande abraço para a população petropolitana, melhores tempos para todos nós. Obrigado, Luciane. Agradeço pela sua entrevista. Eu conversei com o Alexandre Gurgel, do Cidadania. Luciane Fortunato, para o Jornal Panorama.